Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e eu nunca montei um PC. Meu nome é Felipe, eu só montei pra jogar. Meu nome é Anderson, eu ensino a pessoa a montar, não jogo e não uso. Eu não vou apresentar esses dois, que já são de casa. O Anderson fez o primeiro episódio, o Felipe Adolfo participou de todos até agora praticamente. Todo mundo já conhece eles. Hoje nós vamos conversar sobre hardware. Existe um melhor computador? Que computador que eu devo comprar? Tudo isso logo depois da nossa vinheta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ô Anderson, Oi. você me falou uma vez que muitos alunos, nas aulas de hardware principalmente, chegam para você e perguntam: professor, qual computador? Eu quero comprar um computador bom. O que eu compro? Verdade isso? Exatamente, é verdade. Eles chegam assim, até meio acanhado, né? Começo de curso. Felipe já participou comigo diversas vezes aí em escola, que a gente já trabalhou junto. Ele sabe como é que eu tenho um contato com meus alunos, né? Então eles chegam para perto de mim: ô, professor, fala aí, professor. Conta aí, eu tô querendo comprar um computador aí, me passa a configuração aí legal aí pra eu poder usar. É a primeira pergunta que eu faço pra ele: pra que você vai querer usar? Não, professor, é que eu vou usar a internet pra usar no curso. Aí se ele fala esse tipo de coisa, você vai analisar o curso que ele tá fazendo, né? Se é curso de informática ou se é o curso de hardware. Ou de games. Mas ou de games, exatamente, Mais principalmente de mais games. potência. Mais potência, principalmente para poder suportar, né, os softwares de animação e tal. E aí a gente parte desse princípio, do para que cada um vai usar, porque não é só o computador. Às vezes a pessoa está precisando acessar uma internet, alguma coisa ali de comunicação, que hoje os recursos que o smartphone tem supera qualquer outro tipo de máquina. Tudo vai depender, na minha visão, de orientação como professor, do para que a pessoa vai usar. É para trabalhar? É para editar música? É para editar foto? É para trabalhar com edição de vídeo? É para jogar? Então tudo Pra tem. jogar. Então, para jogar, a maioria vai querer para jogar. Só que aí é que tá o problema, né, Fê? Às vezes a pessoa pega uma determinada configuração, isso acontece muito, uma configuração mais fraquinha, que dá para ele usar para algumas coisas, e aí ele quer pegar essa mesma máquina e transformar ela numa super máquina do nada para virar jogo. E aí pensa que é só tacar pente de memória. Um grande erro das pessoas é imaginar que só aumentar a memória RAM da máquina, pronto, resolveu o problema. Coisa que para um jogo não é bem assim, né? Tem uma diferença muito grande. Tem que pensar na placa de vídeo, no GPU da placa de vídeo, na quantidade da memória que a placa de vídeo tem, se a sua placa-mãe vai suportar essa placa de vídeo que você vai colocar ali. Aí você já tem que pensar na troca da placa-mãe. Aí você já tem que ver o seu pente de memória, se também não tem que atualizar. Aí você tem... Então tem que mudar tudo, né? Quando a gente fala de jogo, é interessante que a gente tem muita divergência, assim, né? Porque, por exemplo, você pega um jogo mais leve, você roda lá num dual core, que hoje já é uma coisa ultrapassada, e numa placa de vídeo bem simples, assim, uma NVIDIA GT 630. Agora, quando você vai rodar um PUBG, que é um jogo que é 10 mil vezes gráfico melhor, assim, você já precisa de um i5 de no mínimo sexta geração e uma GeForce 1060. São configurações muito mais pesadas, né? Que acabam encarecendo bem mais o preço do computador. Por isso é que é indicado sempre, nesses casos, montar o computador e não comprar um computador já com uma configuração pré-definida, né? Então sempre... Sou o cara que prefere comprar porque é mais fácil. Aí, no caso, você vai sofrer as consequências do mercado, porque o vendedor, se ele perceber que você é leigo, ele vai te empurrar qualquer coisa. Mas eu te pego pela mão e te levo na loja comigo. Ai. Aí você é um safadão, né? Aí se for pra jogo, leva o Felipe, que ele é melhor pra parte de jogo, cara. Se é pra outros tipos de uso e recurso, aí eu até te ajudo, mas no game aí ninguém bate Felipe, não. Você que montou seu PC, Felipão? Eu fui até um local em São Paulo, que é muito bom, inclusive, com valores mais acessíveis. É nome de uma santa, não é? Nome de uma santa? Exigência.
Isso. Sem Sei lá. exigência. É que Santa lá Sé- existe um preconceito aí na Santa Efigênia, que acho que há um tempo atrás, talvez você pegar uns 10 anos atrás, eles mexiam com muita coisa ilegal lá, né? Assim, Uhum. produto sem nota. Mas hoje em dia é bem diferente. Eu fui lá montar meu computador, deve ter uns 2 anos, 1 ano e meio. E veio tudo com nota fiscal, tudo certinho. Claro que você tem que ir numa loja de procedência também, que tem a Uhum. garantia. Mas eu gastei lá metade do valor que eu gastaria comprando um computador assim, simplesmente comprando uma máquina que eu queria, na configuração que eu queria. Então eu fui lá, escolhi a placa de vídeo, escolhi meu processador, escolhi minha placa-mãe, escolhi minha memória RAM, que não é só jogar 8 GB lá. Você tem 8 GB da verdinha, né? É assim que fala, né, Anderson? Exatamente. Que é uma memória um pouco mais em conta. Ela É. vai até responder, mas numa velocidade diferente, né? E você Isso. tem as memórias próprias para jogos, pegar das grandes marcas de jogo aí, que são um pouco mais caras, mas O resultado é melhor também. exatamente. Mas assim, eu acho que, por exemplo, um cara que quer montar uma CPU para jogo, para jogar em casa, amador, ele não precisa de uma máquina muito forte. Aí entra o preparo, né, Fê? Vamos deixar uma coisa bem clara. Você não simplesmente acordou numa manhã de sexta-feira, vou para São Paulo, vou visitar a Santa. E aí chegou lá, eu quero esse, eu quero aquele outro. Você fez todo um estudo, você se preparou para escolher, você fez o que a gente chama de preparo de configuração. É aí que mora o grande segredo de montar qualquer máquina. Qualquer máquina, tá? Game, máquina para trabalho, ou vai comprar qualquer dispositivo eletrônico, né? Você precisa saber quais são as configurações, ou até onde dá, o que pode dar de upgrade, o que você tem de recomendação, de fabricante, para comprar mais assertivo. Aí é que mora o grande problema das pessoas. Sai comprando porque ouve falar, ou porque não se aprofunda muito no conhecimento do negócio, e aí compra. É igual celular, a pessoa compra um aparelho de celular achando que é o top. Aí passa 2, 3, 5 meses, ele começa a reclamar. Tudo bem que a tecnologia evolui, que tem as atualizações, toda essa coisa toda. Mas tem muitos casos de pessoas que têm computadores aí, eu já cheguei a ter a notebook, 5 anos na minha mão, rodando muito bem, tranquilamente, para as coisas que eu precisava fazer. Então, é saber ter essa avaliação e poder ponderar o que a máquina vai te oferecer, isso falando de arquitetura fechada, tá? Você vai lá na loja, compra na caixinha o notebook, ou você compra o computador lá, o desktop na caixa. Saber efetivamente para que você vai usar, e aí você tem essa estimativa. Né? O Felipe já me conhece, eu sou muito mais fã de notebook. Mas aí, você prefere notebook ou ultrabook? Sabe a diferença? Me conta, eu já me buguei aqui. E aí, acontece, cara, já aconteceu de me perguntar, e aí, professor, qual que é a diferença de notebook e ultrabook? O ultrabook é melhor, é mais rápido? Ele recebe esse nome justamente porque, primeiramente, ele é muito mais ultra fino. Só que ele tem uma desvantagem do notebook, que são a quantidade de conectores, o notebook tem mais conectores, o ultrabook ele tem um processador mais moderno, ele tem um HD que é o HD SSD, que não é um HD de disco, ele é um HD, como se, imagine vários pentes de memória dentro de uma caixinha, um monte de memória RAM, que você consegue acessar todo o tempo as informações. Então ele tem essas vantagens, por isso ele recebe o nome de Ultra. Porém, existe uma diferenciação de que você não vai ter ali acessos a muitas conexões USB, então não dá para você ficar ligando O MacBook é um Ultrabook, então? O MacBook, eu digo que ele é o primo rico de toda a família, tá? Ele é o primo rico. A diferença do Mac é que, por exemplo, o Felipe pode falar melhor. Você vê alguém comprando placa de vídeo para colocar no MacBook? Ou para colocar no MacBook, não, colocar no Mac? Não, com certeza não. Até porque ele é muito... O Mac ele é muito direcionado, né, assim... Eu particularmente conheço um amigo que tinha um Mac para jogar, mas ele vendeu e acabou comprando uma CPU porque ele achou que a CPU teria um desempenho bem melhor mesmo. O Mac, apesar de ser um computador muito bom, muito forte, me corrija até se eu estiver errado, Anderson, mas geralmente são configurações muito boas. Sim. Eu não acredito que seja um computador apropriado para jogo, né?
Exato, exatamente. Mas o MacBook, eu nem diria que ele é muito forte. Eu acho que. Qual é a palavra que eu tô buscando? Não é que ele é forte, mas mesmo com fraco, ele rende mais. Um exemplo que até eu falo bastante. Lá no departamento de marketing, temos alguns iMacs 2011. Estamos falando de 2020 agora. São bem antigos. Uhum. E temos também uma CPU gamer boa, comprou ano passado, gastou uma grana nela, mas para editar vídeo, o Mac 2011 dá de 10 a 0. Sim, é por causa da integração que tem na parte do hardware, não é? É como eu falei para você, existe uma forma que a Mac tem de criar o seu hardware, ela valoriza muito a questão do hardware. Então, antes dela lançar um produto, uma nova versão de um Mac, seja ele qual for, passa-se por vários testes. Ela, digamos assim, enche o saco de todos os fabricantes. Ela vai encher o saco da Intel para ter o melhor processador com o melhor rendimento. Então, o que o processador vai dar? O que ele precisa? Ela vai lá e tem todo o sistema de engenharia. Já nos PCs abertos, o que acontece? Você tem uma variedade muito grande. Então você pode ter uma placa, aí o Felipe me ajuda sempre também, né? Sem dúvida. Tem uma placa de um fabricante, aí você pode pegar o pente de memória de um outro fabricante, aí você tem o processador que você escolhe se vai ser AMD ou se vai ser Intel. Tem e aí mais você opção. Exato, porque é uma arquitetura aberta, a gente chama. Então você tem possibilidades, porém você vai fazendo testes até que você encontra a sua configuração ideal para aquilo que você vai usar. E aí dentro de cada situação, se é para trabalho, se é para jogo, se é para edição e assim por diante. Fazendo então essa análise, você vai ter, por exemplo, para um determinado jogo, como o Felipe falou, uma placa de vídeo às vezes com uma configuração menor vai rodar um determinado jogo legal, mas não necessariamente essa mesma placa de vídeo vai ser a indicada para fazer uma edição mais pesada em cima de um Adobe Premiere com After Effects, entendeu? Entendi. Então tem que analisar o que o software que você vai usar está requerendo ali do comportamento da máquina. E até o próprio jogo, né? Às vezes uma placa de vídeo que roda bem um jogo não roda bem para outro, porque ele exige mais a placa de vídeo. Eu queria tirar uma dúvida. Vamos lá, se eu puder ajudar, com certeza. O cara do hardware. Ah. Seguinte, quando a gente faz a desinstalação de um aplicativo, tanto no nosso smartphone ou na CPU, ele desinstala completamente, ele limpa tudo daquele aplicativo no celular, ou a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer para eliminar, por exemplo, um resíduo daquele aplicativo que fica salvo no celular ou no computador? Ótima pergunta, Fê. Isso também os alunos perguntam bastante. Professor, principalmente aqueles que fazem um monte de coisinhas erradas, ficam acessando um monte de coisinhas, né? As coisas pecaminosas que o mundo da internet nos oferece, e aquela coisa toda, e depois, professor, e agora? Apagou, não apagou, desinstalou ou não? Funciona da seguinte forma. Tudo na informática, ele tem um registro. Independente de você escolher ou não escolher. O simples fato de você clicar ali na aba guia anônima do Google Chrome não significa que você está anônimo na internet, que você pode fazer o que você bem entende. Não é bem assim. Os aplicativos também, eles utilizam as pastas do sistema operacional para colocar arquivos ali dentro que facilitam essa comunicação entre o sistema operacional, o aplicativo e você como usuário. Então, quando você remove aquele aplicativo, nem sempre, a grande maioria deles, nem sempre são excluídos automaticamente. Então, a gente entra num sistema que é chamado de registro do Windows. Isso é um recurso de aprendizado mais avançado. Então, quando a gente entende como é que as pastas do núcleo do sistema operacional desse registro funciona, a gente entra lá e apaga essas pastas. Aí eu posso garantir que aquele aplicativo está ali, removido. Uma segunda possibilidade, uma segunda pergunta que todo mundo me faz. Professor, formatei o meu HD. Eu apaguei tudo?
É bem claro o seguinte, nós temos 2 tipos de formatação, existe uma formatação física e uma formatação lógica. Essa que a gente sempre faz de colocar o CD, colocar o pendrive e reinstalar, e esta é a formatação lógica. Ele vai por cima de uma camada do disco, exclui aquele conteúdo que está ali, porém existem camadas anteriores. É por isso que existem aí os especialistas forenses que conseguem buscar, recuperar dados do HD. Ô, Porque Anderson, não foi feita a isso- formatação física. É por isso que nesse filme de hacker, porque minha base da vida é cinema, tá? Os caras furam o HD com uma chave com uma furadeira pra apagar. Isso mesmo, exatamente. Entendi, olha Que é lá, a tô aprendendo destruição- coisa, Adolfinho. É a destruição física. Se você pega um HD, então o HD de disco, tá? O HD de disco, ele é um disco de metal magnético e ele vai criando uma camada magnética em cima da outra. Então existem programas, existem máquinas que fazem a leitura dessas camadas. A formatação física é quando você raspa tudo de cima desse HD através de uma máquina específica, ele zera todo esse tipo de magnetismo e a vácuo novamente fecha a máquina para que ela receba as informações padrões. Então, tudo fica registrado. Não tem como correr. Tem que tomar cuidado com o que você acessa aí, hein, Filipão? Ah, eu só tô acessando aqui TikTok. sisteminha do trabalho, WhatsApp Web. Meu joguinho, né? Na guia anônima? Na guia anônima. Mas eu uso muito guia anônima. Mas É o não, normal, né? Mas não, A guia anônima, ela ajuda com aquele não pra spook. esconder. Mas, por exemplo, puta, senão fica um histórico gigantesco, Exato, muita exato. coisa salva. Aí eu Fica. prefiro Não, a guia é anônima verdade. que não pega nada. Fica assim. E quando você vai comprar coisas, já fiz essa experiência, às vezes na guia anônima tá mais barato do que na guia normal. Não Você sei. jura? Isso eu não vi, não, cara. Novidade pra mim. É por cookie, né? É cookie que fala. A leitura por mano. A experiência de ter feito essa consulta de um preço na guia anônima e na outra, eu não sabia. Mas é porque se você consulta hoje numa guia sem ser anônima e amanhã faz novamente essa consulta, ele te dá uma divergência de preço não pela virada do dia, mas porque ele gera cookies. Eu acho que é isso o nome, né? Cookies. É cookies, é isso mesmo. São pequenos resíduos, né? Ganhou esse nome cookie por causa da bolachinha que esfarela facilmente. Então fica fazendo aquela sujeira pra tudo que é lado. E aí agora o Facebook, Instagram e as redes sociais começam a te entupir do que você pesquisa, né? Exatamente. Pelo menos isso eu aprendi na faculdade. Não sei se isso ainda é real. Mas tinha um professor meu que provou pra gente na sala que se ele pegou um Mac e um Windows e pesquisou passagem aérea. A mesma passagem, no mesmo assento, no Mac tava mais caro. Na guia anônima dava o mesmo preço. Mas Olha que doido. tendencioso, né? Não é? Ele dá a entender que quem tem o MacBook tem um poder aquisitivo mais alto. É o pai rico, como disse o Anderson. É, o primo rico, pai rico e pobre, meu amigo. Acontece. Mas também tem gente que me fala que a guia anônima não protege nada. Proteção Não. Proteção. Não protege no sentido de se o cara quiser saber realmente se você tá aonde você tá, o sistema ele consegue ver. É só uma camadinha bem amadora, vamos dizer assim. A gente está conectado, né? Todos nós estamos conectados. A partir do momento que você tem uma conexão de transmissão de dados, a transmissão de dados ela é uma via de 2 caminhos. Então, para você receber uma informação, você teve que mandar um sinal. E esse sinal ele é reconhecido. Então, se eu peguei a origem desse sinal, eu sei aonde você está. Então é por isso que eu sempre digo, tem que ter essa consciência de que tudo que você vai fazer, e aí voltando para aquele ponto principal, na escolha do computador, na escolha da configuração, o que você for adquirir, você tem que fazer uma análise antes, né? Tem que fazer aquela pergunta, o para que eu vou usar, como eu vou usar e quando eu vou usar. Às vezes a pessoa gasta um absurdo no computador e que ela usa poucas vezes. Às vezes ele vai gastar por questão de configuração, uma configuração muito alta, que também não vai ter tanta utilização no dia a dia para ele. Então tem que analisar o contexto. Eu já tô apagando os aplicativos aqui.
Esse eu tenho uma dúvida. Esse eu tenho uma dúvida, eu escuto. Você tá mas falando igual aluno mesmo, né? Professor, tem uma dúvida. Tem que ser. Fala aí. Seguinte, um vírus pode acabar com o meu computador, inclusive com o processador, não pode? Com certeza, se o coronavírus acaba com a gente, imagina o vírus do computador. Então, me Você tira quer uma perguntar dúvida. pra mim se ele interfere no hardware? Se o vírus... Exatamente. Essa pergunta é mais profunda. Reformulando a sua pergunta, ela ficaria assim: um vírus pode danificar o hardware de uma máquina? Eu respondo para você que a forma física do equipamento, fazer com que o equipamento queime, ele depende da estrutura física. Aí é a sua tomada, é a falta do estabilizador, é a forma que você desliga o computador toda hora apertando no botão de qualquer jeito, ou arranca o cabo. Física, nós estamos falando de questão física. O vírus de computador, ele consegue interagir com componentes físicos. É diferente. Eu posso, através de um vírus, instalar, ligar a câmera, fazer abrir o leitor de mídia, de CD e DVD, fazer ventoinhas funcionar, porque ele vai permitir a passagem ou não de eletricidade. Inclusive fazer um overclock no meu PC e errar o meu processador. Exatamente. Então a sua resposta ela é sim e não. Sim, porque ele consegue manipular essas informações. Ele vai entrar no código binário da máquina, faz as alterações, gera o overclock na máquina, você não está sabendo, não está prestando atenção, e aí você tem o dano físico. Mas ele em si, o programa, não diretamente acessa a questão física, a placa física. Ele vai mexer nas configurações que a placa tem para fazer essa configuração danificar. É a mesma coisa lá, a pessoa invade o seu roteador e aí a sua internet começa a ficar lenta, rouba a banda. Essas são as interferências que um vírus pode executar. AMD ou Intel? AMD ou Intel? Muito bem, eu vou responder para você da seguinte forma. Eu, Anderson, para jogar, para digamos assim, entretenimento do pouco conhecimento que eu tenho, eu vejo que a AMD, lidando com placa de vídeo AMD, é melhor. Na minha profissão, eu já tenho aqui o exemplo do meu notebook, tá? O meu notebook, ele tem um processador Intel, mas a placa de vídeo dele integrada é da NVIDIA. Cortou. Entende? A placa do meu notebook, ele é um computador cujo processador é Intel e a placa de vídeo integrada é da NVIDIA. Então, falando do processador em si, para o que eu uso, o processador Intel é impecável. Não sei se ele vai ter esse mesmo rendimento junto com uma configuração mais específica para jogo. Então, eu respondo para você o seguinte: as duas são ótimas na competência que cada uma delas tem. Se for para desempenho de software que eu utilizo aqui, Adobe Premiere, utilizo bastante renderização de vídeo, o After Effects que eu mexo bastante aqui para brincar com as minhas coisas, gravação de áudio com o Audition, então para mim tá mais do que suficiente. Pode ser que essa minha configuração para um jogo, né, que você vai ter melhor referência do que eu, ela não seja adequada. Aí volta pro começo da nossa conversa. O para que você vai usar esse computador? A boa resposta, Adolfo? Tá, excelente. Eu me perdi completamente. Certo, eu para jogo aqui eu montei com a AMD, até porque no que eu li, a AMD ela acaba sendo pouca coisa superior à Intel. Tá muito igual, né? Tá muito parecido. As duas. É que, na realidade, hoje em dia tá muito difícil ter uma muito gigante e a outra muito ruim. É verdade. Elas são muito parelhas, né? Uhum. E hoje são as duas únicas marcas que tem também no mercado para processadores. Né? Exato. Não. E aí fica aquela curiosidade, né? O porquê de ter somente essas duas, né, referências aí no mercado. É por questão de investimento, as outras menores não conseguiram brigar, ter recurso financeiro para investir em tecnologia, o mercado também desenvolvedor de software, né? Ele vai pender sempre para essas duas referências que a gente tem, então outras empresas acabam não dando sequência aí. Muita gente não sabe, mas o próprio Steve Jobs, quando foi demitido da Apple, ele tinha uma outra empresa
que desenvolvia. Até o computador dele era um cubo, que ele chamava de cubo perfeito, porque tinha até umas alterações de medida, que depois a própria Apple, quando ele retornou, comprou a empresa. Então é assim, brigar com gigante no mercado é complicado. Anderson, vamos fazer uma brincadeira pra gente fechar? Fala aí, o que você quer brincar do quê? Monta um computador aí pra gente. Uma configuração legal aí pra trabalho pra gente. Legal e acessível, legal. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Vou passar o que pra vocês? Peraí. Eu tenho R$2.000 pra montar. Você tem R$2.000. E você quer comprar um computador pra fazer o quê? Vamos subir pra 3. Não, decide. Vocês têm 2 ou 3? Fechamos no meio. Eu tenho R$2.000 e um pastel de queijo. Tá, vocês têm R$2.500 para comprar um computador para fazer o quê? Trabalho. Vamos lá. Desse seu trabalho, você vai trabalhar com gráfico, com foto, com edição de vídeo. Office básico, um acesso à internet. Ok. E talvez um Photoshop, mas o basicão do Photoshop às vezes. Então você vai para minha estrutura aí de computador de trabalho de escritório. Vamos pensar comigo, então, entre 4 GB de memória RAM, no máximo 6. Você vai escolher entre um processador Core i3 ou um processador Core i5. Estou te dando 2 opções para isso. O seu HD, você vai colocar um HD de 500 GB ou, logicamente, que hoje no mercado o mínimo é de 1 TB. E a tela, variando ali em torno de 15 polegadas. Pegando essa sua configuração para escritório. O mínimo de 4 GB de RAM. Trabalha com Core i3, se puder um Core i5 é melhor. Trabalha com HD de 1 TB e a tela aí é da sua preferência, geralmente a Samsung é a mais indicada, de 15 polegadas. Agora, se você vai pegar uma máquina, você vai falar assim, Anderson, eu quero uma configuração para uma máquina onde eu vou trabalhar com vídeo, vou trabalhar com gráfico, então aí muda, vamos lá. Você vai começar com 6 GB de memória RAM, meu ideal é 8, já puxa para um i7, não adianta. Você vai trabalhar com isso, vamos trabalhar com processador bom. 1 TB de HD, placa da NVIDIA ou uma ATI, tá certo? Daí vai depender também da disponibilidade de grana que você tem para investir. E monitor de 15 e 17. Geralmente você vai trabalhar com edição de vídeo gráfico, você trabalha com 2 monitores. É difícil alguém trabalhar. O Eric sabe disso. Trabalhar com edição de vídeo com monitor só sofre, não sofre, Eric? Eu sofro bastante. Então você não vai gastar só com a máquina, você vai gastar com um outro monitor também, se você já não tiver um. Você ia perguntar alguma coisa, Eric? Não, mas vamos de uma tela só. Cara, eu tenho R$2.500 para gastar, não posso gastar um centavo a mais. É isso aí, você vai fazer essa junção que eu acabei de falar para você. Vamos trabalhar com o básico de 4 GB de RAM, tá certo? Vamos trabalhar aí com um processador, no mínimo, um Core i3. Vamos partir por um i5, de preferência. E aí você tem que pesquisar no mercado, né? Sair comprando no primeiro lugar que você vê. HD de 1 TB para ter espaço. NVIDIA ou ATI, se for a questão do vídeo que você vai trabalhar. Eu estou falando para trabalho, não estou falando de jogo. E a monitor, a tela aí disponível no mínimo de 15 ou 17 polegadas. Eu já aconselho logo a 17, que é uma tela grande. Eu, principalmente, tenho miopia, bastante pias eu tenho. Então, a tela grande aqui para mim me ajuda muito. Demais. Ô, Adolfo. Oi. Com isso aí dá pra jogar um CSzinho com gráfico baixo? Tá, tranquilamente. Ah, então tá de boa, estamos comprando aqui. Dá pra brincar, né? Mas, ó, tava eu aqui, né, enquanto ouvia. Eu montei só uma CPU, tá? Tranquilinha ali. Se quiser, eu passo aqui a... Opa, por que não? Puta, eu dei RNC mesmo? Não, tá aqui. Coloquei um processador AMD, tá? Aquele... O AMD Ryzen 3. Ele é compatível com o Intel, o i5 de 7ª geração. Ok. Placa-mãe ASRock A320M. Ótimo. Primeira placa-mãe de entrada. Uma memória RAM de 8 GB, crucial. Placa de vídeo, eu joguei baixo, numa RX 550, vai rodar liso.
HD, aí a gente tinha uma escolha, tá? Entre um HD ou um SSD. O SSD, se for pegar de 1 TB, é muito mais caro que um HD de Sim. 1 TB. Sem dúvida. Como eu tô imaginando um jogo amador, hoje eu trocaria o meu SSD por um HD, porque o processamento são milésimos de segundos e que para quem joga no amador não faz diferença. Então eu Exato. coloquei um HD de 1 TB. Gabinete mais básico que tem, que era R$200, mas a maioria dos lugares você ganha o gabinete. Uhum. E coloquei uma fonte 80 Plus de 400 watts. Tirando o gabinete, 2.600. Tá bom. Tá dentro da sua graninha aí, não dá, Eric? Tá dentro. Dá R$100 a mais, mas parcelado em 10 vezes, Eric, vai dar R$10 a mais por mês. Não dá pra gente. Você tá falando com o cara que mexe com dinheiro também, cara. Ele vai dar um jeito de vender essa máquina pra você. Mas dá pra fazer. Dá sim. Dá pra, eu cotei num site que eu acho o preço um pouco alto, mas acabou sendo o primeiro que eu entrei, eu fiz uma cotaçãozinha básica, mas se você montar peça a peça aí, dá pra você gastar nesse computador pela internet uns 2.300, 2.200 no máximo. Ah, sim. Exatamente. Você montando ainda, não tendo custo de mão de obra da pessoa montar, você instalando aí, falando do sistema operacional também, você já ganha aí uma boa graninha aí no bolso guardada. Quem quiser o curso de hardware Microcamp, montar o próprio PC. Com certeza, isso eu posso garantir como professor qualificado com mais de 28 turmas de hardware no meu currículo. Vamos lá, Anderson, rapidão. Quem fizer Fala aí. O que se eu entrar hoje no curso de hardware... Agora eu posso falar, agora eu posso dizer. Antes não podia falar. Tava meio... que eu posso aprender quando eu terminar o curso, o que eu vou poder fazer? Sensacional, sensacional. Hoje pela manhã eu terminei o treinamento com os coordenadores, com os professores. O curso de hardware da Microcamp, ele vem com um diferencial muito grande, que a partir de agora, nós temos o primeiro ano do curso, que é a montagem e manutenção de computadores, notebook, smartphone, e a segunda parte do curso, a outra metade, mais um ano, de robótica, com todo o conhecimento na robótica industrial, na robótica domótica, que a gente chama, que são os recursos para dentro da sua casa. Então o aluno ele vai ter todo o conhecimento de como pegar os componentes, fazer essa análise do que a gente estava fazendo aqui, qual que é a melhor placa-mãe, qual que é o melhor processador, qual que é a configuração que eu vou usar para montar uma máquina de jogo, uma máquina de trabalho, aquele conceito de rede, cabeamento, segurança de internet. Então tudo isso vem nesse primeiro ano do curso, do curso de hardware com robótica, e depois ele passa para entender o conceito eletrônico e mecânico da robótica. Então ele vai entender como é que funciona a linguagem de programação, como é que ele pode criar projetos. Todas as aulas a gente tem um projeto que ele vai utilizar a placa Arduino como referência e os componentes ali para montar os projetinhos dele. No final desse curso, ele vai entender como ele pode patentear um determinado projeto, como ele faz a garimpagem de peças, por exemplo, para ele montar projetinhos robóticos. Então ele vai reaproveitar, nós estamos com essa questão da conscientização também, do reaproveitamento de equipamentos eletrônicos para outras finalidades dentro do curso da Microcamp. Então é um curso muito amplo, particularmente eu tenho uma paixão muito grande pelo curso de hardware, todas as minhas turmas, eu sinto muita saudade deles, hoje já são pessoas crescidas na vida aí, mas sempre que possível a gente reencontra alguém e fala, olha, o curso de hardware que eu fiz com o professor Anderson foi muito legal. E os professores da empresa também estão passando por treinamento, atualizando toda a didática, o material está maravilhoso, com atividades, com referência, tudo muito bem elaborado, com muito carinho, com muito amor, feito por profissionais de dentro da Microcamp, um grupo de professores que trabalhou comigo, acompanhei todo o processo de desenvolvimento aí, de todos os cursos, junto com a coordenadora Kátia, cuidando da parte pedagógica, e eu mais da parte tecnológica aqui dentro dos cursos. Então, tá Eric... completinho, então. Tá filezinho, como é que vocês falam aí? Vai rodar liso. Tá liso. Tá brabo, tá gringo. Ô, Eric. Diga. Você gostou do que o Anderson falou? Você gostou desse curso? Vou fazer. Então faz assim, entra lá, www.microcamp.com.br,
Lá em cima, uma abinha azul, inscreva-se, coloca nome completo, telefone, e-mail, o curso de interesse, a unidade mais próxima, envia pra gente que a gente te liga, pode ser? Perfeito, tô fazendo isso agora. Mas, Adolfinho, se eu quiser dar uma olhadinha nas aulas antes, como funciona, tem algum lugar, algumas aulas gratuitas? Mas é lógico, Nossa. mas é lógico. É só entrar no nosso facebook.com.br/microcamp, tem uma pancada lá, você vai rodar liso nas aulas, Eric, corre lá. Não esquece de olhar lá as minhas aulas, hein? Tem aula de hardware, inteligência artificial. Tem aula do vô. Tem pacote. Tem aula do tem vô, dica, tem exatamente. tem muita coisa, por favor. Tem muita me ajuda aula, aí. tem outras aulas de professores fantásticos também. Tá bonito, tá rodando liso. Gente, perfeito, a gente saiu um pouquinho da tangente no papo, mas foi bem gostoso. Tem muita coisa pra falar ainda sobre hardware e robótica, né, vô? Com certeza, e a gente tá aqui pra isso. Exatamente. Se vocês gostaram do assunto, manda e-mail pra gente, manda mensagem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo @microcamp. Conversa com a gente lá, dá dica, opinião, a gente quer ouvir vocês. Beleza? Gente, querem dar tchau? Eu vou, né? Não o vô, eu vou. Galera, obrigado mais uma vez. Baita assunto gostoso, sempre bom conversa com vô, né? Vô sempre tem conselho bom pra dar. Exatamente. Obrigado, Anderson, mais uma vez espetacular, falando o que sabe, brincando com o assunto que conhece muito. E parabéns por tudo aí, inclusive pelas explicações maravilhosas de hoje. É isso, eu é que agradeço, um beijaço no coração de vocês. Obrigado por mais uma vez a oportunidade da gente Saudações positivas! Você já sabe que eu vou falar, né, meu amigo? Saudações positivas sempre, que a gente leve alegria para todos que precisam. Obrigado, gente. Tchau, até mais. Falou, gente. Um abraço. O Eric se Por conta- perdeu. Vai começar de novo. É fantástico. Sabe fazer o do linha direta, Anderson? Quem? Do linha direta? O da linha direta era o cara. Me dá a imagem aí pra mim na tela. Põe aqui. Eu gosto mais do Datena. O Datena eu acho ele mais impactante. Como chama o cara do Bidida ou Bidida, Bidito? O Bedida é o Agnaldo Timóteo. Ele é Agnaldo Timóteo. Ele não sabe a diferença entre o bedido e a bedida. Bedido ou bedida pra ele tanto faz. Agora, se você estiver aí me acompanhando o helicóptero da Band sobrevoando a cidade de Campinas, olha a pandemia, hein? A pandemia tá acabando com todo mundo. Esse é imitar o Schwarzenegger. O Schwarzenegger, como é que é o Schwarzenegger? Entorta a boca? Hasta la vista, baby. Gostou? Foi boa pra Mas caramba. pera aí. Véi, nossa. Nossa. E o, Pede pra ele fazer o Stallone, então. Como é que o Stallone o faz? Stallone é Adrian. Adrian. Eu sei imitar o James Bond também. Como que é o James Bond? James Bond. Muito bom, hein? Eu sou... E o Felipe, imita quem? Eu não viu nem imitar depois. Vocês são terríveis.